Bom dia, boa tarde. Boa noite não, porque está muito claro para isso. Estamos aqui no nosso Bancada Carioca Live. Primeira live mesmo, né? Primeira live. Quem ligar o Facebook agora nos nossos perfis, no Cirão Carioca e em outros que depois eu passo aqui, porque eu não me lembro, vai tomar um susto. Mas é isso. Para, galera. Estou aqui, como sempre, estou aqui com o meu time titular, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino, Ricardo Leite Lopes e eu, Rico Vilarouca, para a gente bater aquele papo semanal que furei semana passada, mas eu estava super ocupado com outros compromissos, enfim, acontece. Essa semana a gente ficou pensando num assunto que fosse assim meio atemporal, né? Não tem nada de... Ao mesmo tempo que tem muita coisa acontecendo, não tem nada de tão especial assim que merecesse a nossa atenção para debater um assunto em particular e tal, mas uma conversa na nossa lista pessoal prevaleceu ao longo dessa semana, que é uma coisa que nos intriga muito nessa atual direita, que está aí pelo mundo, enfim, no Brasil também, que é, assim, uma certa nostalgia, né? Uma direita que fica buscando a volta, como dizer meu pai, a famosa volta dos que não foram, né? É a volta de um passado glorioso, de um momento aí, sei lá, quando é que foi, que o Brasil foi uma grande nação, né? E que o mundo foi uma coisa muito maior e melhor, e, sei lá, as famílias eram perfeitas, eram imensos comerciais de margarina, enfim. Essa direita maluca que está aí hoje está com saudade de alguma coisa, tem uma nostalgia, e essa nostalgia que a gente falou, cara, vamos discutir essa nostalgia, vamos debater se era realmente melhor antes do que é agora. Bom, para isso, nós nos reunimos como sempre, a gente vai se falando ali no tempo que dá pelo WhatsApp, e agora a gente vai começar a se reunir sempre aos sábados, fazendo a live para quem puder assistir, depois fica gravado ali para quem quiser assistir. Antes de tudo, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui. Ao vivo é sempre mais complicado, mas até que da última vez foi gostosinho, né? Todo mundo tem que melhorar os seus fundos, exceto o Fernando, que já está num grau mais profissional, a luz e tal. Mas, enfim, o que vale é o papo. Vou começar, já para começar logo, né? Porque o Bancada Carioca começa agora, né? Então, deixa eu dar nossa passada de vinheta aqui mais uma vez. É ao vivo, gente. Ao vivo, as dificuldades. Cadê a vinheta? Pronto, e aí? O que acontece agora? E aí o Rico abandonou agora o podcast, vamos... Ao vivo, gente, você que está nos escutando no Spotify, estamos tentando gravar ao vivo, tá uma experiência nova, diferente. Você do podcast só vai rir do que a gente está falando agora. Quem estiver ao vivo vai saber do que a gente está falando. Mas relaxa que agora fica normal. O Rico voltou aqui do nosso podcast. Voltei, enfim, é muito botão para apertar por enquanto, eu vou treinar. Vou começar abrindo essa conversa seguinte. Rafinha, bom dia. Vamos lá. Diz aí pra gente onde é que está, em que lugar do imaginário popular está essa nostalgia que a direita brasileira e mundial está procurando aí. A gente tem do que sentir tanta saudade assim, claro, a gente tem sempre uma memória afetiva, né? Eu tenho uma memória afetiva da minha infância, que pegou ali a reta final do governo militar e o período de abertura. Tem uma lembrança de infância maravilhosa, assim como meus primos mais à direita ou mais ao lado bolsonarista também morrem de saudade da infância deles, que foi em plenos anos de chumbo. Eles não estavam lidando com nada disso, um pouco alienados disso tudo. De qualquer forma, mesmo que não tivesse, eu acho que a lembrança da tua infância, né, dos seus anos de infância, são sempre os mais agradáveis possíveis, mesmo que você tenha nascido... Não sei que você tenha nascido no meio do Holocausto, talvez não, mas em condições razoavelmente normais, a gente sempre sente saudade da infância, da própria infância. Mas eles têm razão dessa nostalgia. A gente que está enganado de não sentir nostalgia nenhuma desse tempo que eles têm saudade.
Bom dia. Saudações, Rico, Ricardo, Fernando, nossos ouvintes. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Rico, quando a gente levantou essa possibilidade de tema, eu fiquei bem animado logo de cara, porque realmente me intriga. Assim, eu sou, entre os meus amigos, assim, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou um batalhador, um implicante da nostalgia. Eu sempre fico implicando. Eu tive um período nostálgico, como todo mundo tem, mas aí, não sei por quê, bateu na minha cabeça, eu comecei a pensar, não, peraí, mas era melhor mesmo? Isso falando da vida pessoal, né? Aí você vê que na maioria das vezes não era tão bom assim não, na vida pessoal. Mas aí, beleza. Isso aí vai de cada um, né? Às vezes a pessoa já está mais velha e sente falta de um período que era mais jovem, ou de um período que a vida era mais simples, né? Menos obrigações, etc. Só que o fenômeno que nós vemos hoje, não só no Brasil, a gente vai focar mais no Brasil, mas é um fenômeno mundial que explica um pouco essa onda conservadora que a gente tem no mundo, né? Especialmente no mundo ocidental. Não tenho conhecimento suficiente para saber se no mundo oriental tem essas mesmas características. Mas no mundo ocidental, com certeza, nós vemos de forma claríssima uma onda conservadora que ganha força em graus diferentes, né? Em alguns países é só uma onda conservadora mesmo, é uma direita mais moderada, mas em outros países são ondas xenófobas, ondas preconceituosas, é um negócio bem odioso mesmo, que a gente, com certeza, uns anos atrás, a gente não imaginava muita gente defendendo com o microfone na mão e de cara limpa muita coisa que a galera defende hoje em dia. Agora, falando diretamente sobre a nostalgia, eu acho que as pessoas que essa galera dessa onda conservadora confunde muito uma nostalgia pessoal, que ficava muito feliz, eu era mais feliz antigamente por sei lá que motivo, com o país. Porque essa nostalgia em relação ao país, e aí a gente pode trazer para o caso brasileiro, não se justifica com 5 minutos de racionalidade. Em praticamente nenhum aspecto, o Brasil de 50 anos atrás era melhor do que o Brasil de hoje, com todos os problemas que nós temos no Brasil de hoje. Talvez isso aí precisa de uma pesquisa mais aprofundada, o único tema em que o Brasil de 50 anos atrás era melhor do que o Brasil de hoje é a segurança pública. Mas aí o mundo de 50 anos atrás, em relação à segurança pública, não estou falando de guerras, de massacres e tal, mas essa segurança do dia a dia, o mundo era mais seguro do que é hoje em dia. Muita gente fala, não, mas na época da ditadura militar não tinha tanto crime na rua. Não tinha, mas no governo JK, que foi antes da ditadura, também não tinha. No governo Jango também não tinha. No governo Vargas, que era outra ditadura, também não tinha, menos ainda, que era mais para trás. Então, não é algo inerente a um governo totalitário que garanta. É um mundo que é mais. É um mundo pós-drogas, né? Que mudou a escalada de violência urbana. O mundo mesmo. O mundo mudou. Menos pessoas, menos concentração de pessoas nas grandes cidades, menos desigualdade social, que eles não gostam de relembrar. Né? Então. Mas em nenhum aspecto. Eu tinha um professor, ele foi professor do Fernando também, o grande professor Gustavo Sampaio, que quando ele falava sobre Constituição, principalmente quando a gente falava sobre a Constituição de 88, que é a que está atualmente em vigor, ele falava: o mundo pré-1988 era um mundo muito esquisito. E realmente era um mundo muito esquisito. Você tinha uma série de direitos, principalmente individuais, que não eram garantidos à população e que hoje a gente pensa que é o básico do básico. E que vieram só com a Constituição de 88. Várias previsões. Eu lembrei pontualmente de uma coisa aqui, que outro dia estava tendo um papo sobre homofobia com alguém, e aí a pessoa tinha assistido aquele filme do... agora fugiu o nome. Daquele cientista, Alan Turing. Alan Turing foi o que descobriu os códigos alemães. Tem aquele filme e que ele teve acho que uma castração química
eu fui Isso. condenado por homossexualidade, uma coisa, e aí alguém Foi. veio dizer, fazer algum discurso que eu não me lembro, eu falei assim, cara, olha só, eu não sei se você sabe, mas a homossexualidade masculina, especificamente a masculina, é crime desde a Inglaterra vitoriana, se tornou crime na Inglaterra vitoriana e acho que durou até o início da década de 60, se não me engano. 70. Foi na década de 70 que deixou de ser crime na Inglaterra. Ninguém está falando em casamento, não. É crime. Não. Você vai preso por ser homossexual. Por ser homossexual. Inclusive uma lei foi muitíssimo pouco usada na prática, né? Desculpa, na prática não, em massa, mas que serviu sempre para calar um Oscar Wilde, né? um Alan Turing, assim, bem uma espécie de arma social muito bem usada. E que também dizem que era criminalizada a homossexualidade masculina, isso foi chancelado pela Rainha Vitória, porque a Rainha Vitória dava seus pulinhos ali do lado dela, então só criminalizou a masculina. Tem uma lenda que ela disse, não, a feminina não existe, não. Isso não existe, não, só existe gay homem. Mas, enfim, dizem que é desculpa. É isso. Assim, a gente poderia ficar aqui 5 horas falando do porquê que o mundo, e especialmente o Brasil, do passado era pior do que o de hoje. Né? Índice de analfabetismo, saneamento básico, etc, etc, etc. Mas, assim, né, pessoal, vamos para pensar. A gente tem uma audiência qualificada, então não preciso ficar levantando tudo isso. Parem para pensar 5 minutos no travesseiro, peguem ponto a ponto dos principais pontos de um país e vejam que em quase todos o Brasil era muito pior. Mas aí eu vou jogar para vocês falarem também, senão eu vou falar demais. Depois a gente volta. Aí eu acho que dá para jogar para o Ricardo para trazer para a parte mais social, comportamental, família. Eu vou puxar isso aqui para a gente expandir primeiro para o microsocial, né? Que assim, teoricamente, os nossos conservadores daqui estão lutando para voltar uma coisa que eu me lembro daquela música dos Mutantes, né? As pessoas na sala de jantar, ocupadas em nascer e morrer, aquela coisa que a década de 60 60 e 70 lutou tanto para romper, porque era muito rígido, muito massacrante, não sei o quê, e agora tem uma galera pedindo para voltar. Era bom? Que é? A família tradicional brasileira está ameaçada, Ricardo? A pergunta provocativa é essa. A família tradicional brasileira ameaçada é a família indígena. Essa está ameaçada. Agora, a família do comercial de margarina nunca foi. Né? O que houve aí? Vamos lá. Parece que temos um problema. Tem? Mas aí, Continua, Ricardo. estava dizendo. Continua, Ricardo. Pode ir, Ricardo. Tá tranquilo. Tá normal. Mas como eu ia dizendo, a família tradicional brasileira, o que era? Aquela que assistia televisão, que assistia seriados enlatados americanos e que tomava aquilo por base, uma família do Arrebi, um Perdidos no Espaço, quer dizer, era aquela família mamãe, papai, os filhos, né? Aqueles filhos espertinhos, e essa era considerada a família, que está representada nos anúncios de margarina. Você chega lá, chega aqueles meninos todos saltitantes, sentam ali, comem um pão com margarina, que é ruim, porque o bom é na chapa, aquela chapa, a chapa tradicional brasileira, que você coloca ali. Agora, essa é a família que achavam que existia. Mas essa família nunca existiu. Essa que é a realidade. A realidade é que era tudo escondido. Então, assim, não existia... Era muito difícil uma pessoa... Você tem que lembrar que, assim, o Sorrentino está aí, vai se lembrar disso. Só teve divórcio, a lei do divórcio, que o cara podia se separar, o cara ou a mulher podia se separar e depois se casar de novo, só veio em 1977. Para a maioria das pessoas é todo mundo, né? 77 está muito longe, né? Mas para a nossa idade não é tão longe assim, não. Historicamente não é nada. A repercussão histórica é bem ainda está rolando ainda.
Então, assim, aquilo era uma forçação de barra para manter a família na aparência, porque era na aparência, ali já não tinha amor, não tinha afeto, não tinha sexo, não tinha nada, e estava todo mundo lá conformado em viver junto. E todo mundo olhava atravessado para quem tivesse uma mãe solteira, não sei o quê. Então, essa independência a gente ganhou. E assim, e não há quem tenha. Como é que vai ter saudade disso? Saudade de uma mentira? Não sei, tem gente que tem, né? Então, assim, isso acontece. Agora, essas coisas vão mudando. E aí o que aconteceu com a família tradicional brasileira é que ela não é, primeiro, não é tradicional e não é brasileira. Então, não é tradicional porque era uma farsa. E não é brasileira porque não era baseado num modelo que é um modelo branco-americano, que era aquilo que a gente via na televisão e que vinha defasado, porque a gente viu nos anos 70 os seriados dos anos 60. Então, a família tradicional brasileira dos anos 70 era a família dos anos 60. Então, é pior ainda. A gente veio, é uma era anterior às liberdades que estavam acontecendo nos anos 70, que era aquela coisa... E é uma mentira enlatada de outra mentira, porque aquela família lá não era realidade nem nos Estados Unidos, muito menos para a gente trazer para o Brasil, um país majoritariamente negro e mestiço, e a família tradicional brasileira é branca, quase aquele padrão europeu. Era uma coisa bizarra. Né? Não, eu me lembrei agora do Bradesco fazendo uma proposta de futuro usando os Jetsons, né? Que já era uma coisa assim. Exatamente. E aquilo ali, e o que eu estou falando, aquilo era a família dos anos 60. Quando chega nos anos 70, aquilo é rompido. Você vai ter o Woodstock, você vai ter o movimento, Flower Power, não sei o quê. E aí começa a romper aquilo, entendeu? Aí começa a viagem lisérgica. Não estou fazendo juízo de valor, estou falando que aconteceu. Aconteceu isso. E aí mudou. E a gente estava preso ali no Major Anthony Nelson, ali, na coisa dessas enfim, nessas teorias em que dormiam... era o casal que dormia em camas separadas. Talvez seja o segredo da família tradicional. Eu não sei, a minha família não é muito tradicional, não, então nem posso dizer isso. Quase nenhuma né? Exatamente. Não, a minha é menos tradicional possível. Não tem nada de tradicional. Então, assim, tá quase assim, onde está a família? Assim, é quase uma coisa para preservar no zoológico, né? Onde está essa tal família tradicional brasileira? Primeiro tem que saber o que é, né? Quer dizer, a gente sabe o que é. Eu tô de brincadeira, mas assim, é o modelo pai, mãe e filho, que é o que se quer seguir. E isso existe, é legal que exista, ninguém quer. Isso é outro mito dessa gente doida. Ninguém quer destruir isso. Ninguém está nem interessado em destruir isso. As pessoas só querem a aceitação de outros modelos. Esse aí já é aceito. Então não precisa mexer nesse. Ninguém quer destruir. Outros modelos. Na verdade, assim, a gente só quer a aceitação dos modelos já em vigência, porque, né, assim, sei lá, vou chutar aqui exemplos aleatórios. Assim, uma família composta de uma mulher e dois homens, meio eu, tu, eles, né? Que é inclusive baseado numa história verídica. Uma família, vou dar outro exemplo. A minha família, eu tenho uma tia, quer dizer, ela é uma tia de consideração, né? Porque ela é mais velha que eu, me ajudou a me criar em alguns momentos, assim. Mas eu tenho uma tia que ela é índia, porque ela foi dada para o meu tio-avô. Minha família, por parte de mãe, é do Acre. O meu tio-avô, junto com o meu avô e tal, eles tinham umas coisas daquelas companhias de navegação, né, do Amazonas. Meu tio-avô era muito amigo de um chefe tribal, ou algo assim, pelo menos essa história que eu sei, e o cara deu uma filha para ele de presente. Meu tio-avô criou ela na família, ela é parte da família. Mas ela é uma indígena original. Chamando a tia Luísa de indígena fica até estranho. Mas ela é uma índia original. Assim. Isso é absolutamente fora do tradicional, digamos assim. Né? Então, assim, não existe essa coisa. Eu vou puxar aqui para o Fernando. Tá.
Tá pipocando o somzinho do WhatsApp aqui, né? Preciso desligar esse troço aqui. Eu vou puxar aqui para o Fernando. Então, assim, tem uma coisa que me passou pela cabeça. Eu não sei se você quer falar um pouco disso, ou de repente colocar no contexto do brasileiro, essa coisa, enquadrar esse contexto brasileiro. Mas eu fico imaginando que, para você que está lidando mais organicamente com política agora, no dia a dia e tal, eu imagino que essa nova direita nostálgica deve estar causando um debate interessante no político, né? No aspecto político, né? O que esse povo está propondo para o eleitorado deles, entendeu? Sei lá. Não, antes de qualquer coisa, boa tarde, boa madrugada, como diz o Rafael, bom dia, pessoal da bancada. Não, quando o Rafael estava falando, me veio muito à cabeça, o que a gente estava falando, que existe uma coisa, existe a nostalgia, existe a saudade. Ambos, para você ter nostalgia ou saudade de ambos, você tem que ter vivido aquilo. O que eu percebo é que se criou nesse tempo de fake news, a grande fake news que se criou era a questão de termos um Brasil melhor anteriormente. Porque você falar que tem saudade de um Brasil de 1930, não vale você falar que tem saudade nem nostalgia, porque você não viveu aquilo. O que o máximo uma ditadura, inclusive, né? Em 30 especificamente, a gente está entrando numa ditadura. Sim, sim. Não, mas as pessoas falam como se tivessem vivido. Você vê jovens falando de época de ditadura como se estivessem lá e tivesse sido maravilhoso. Que nostalgia é essa se você não viveu? Então, o que eu percebo é que se criou uma grande fake news, um delírio coletivo, uma ilusão coletiva de achar que aquele período ali era maravilhoso. E sendo que boa parte não viveu. Quando você pergunta as pessoas que viveram, todo mundo fala que era por exemplo, a ditadura militar era algo que você tinha uma insegurança, não podia se contestar nada, que você podia ter vizinho que sumia. É só perguntar para quem viveu na época. Talvez vai ter saudade da época da questão da segurança pública, mas como foi dito pelo Sorrentino, não tem nada a ver com a ditadura. Era um período do mundo que realmente a segurança nas cidades eram maiores. Tem até um estudo que mostra que aquela década de 90, que tem uma transição de uma geração que vem dessa coisa mais tradicional e quer ganhar espaço, houve um grande aumento da violência. Hoje houve a questão do consumo exacerbado de drogas muito pesadas. Então ali houve um surto de violência no mundo inteiro. Então não tem tanto a ver assim com os regimes. Agora, assusta é que virou prática política, e aí entrando na sua questão, Rico, justamente as pessoas exaltarem um período em que elas não viveram, dizendo que ali era bom. E não era. As pessoas faziam suas necessidades no Rio. Não tinha banheiro. Era fossa. Na Zona Oeste do Rio de Janeiro ainda tem muitas casas que não tem fossa ainda. Ainda é fossa. Não tem tratamento de esgoto. Um pouco mais, né? Um pouco mais de fossa. Nós ainda estamos com um problema de saneamento grave aí. Grave. Então, como aquilo era melhor? Aquilo não era melhor. Agora temos outra fossa. Mas, assim, você sabe que tem um mito que eu fui descobrir outro dia? Isso, para mim, também foi outro daqueles equívocos. Quer dizer, eu não sou a pessoa que tem essa nostalgia, mas isso era uma coisa que me parecia que já tinha sido melhor. Eu fui ver, não. Que era que já se dizia, antigamente as escolas públicas eram muito melhores. Não eram, você aprendia latim, francês, né? Mas aí eu fui ver o tamanho da base né, de ensino público naquela época, e não tinha pobre. Assim, os pobres não estavam inseridos no ensino público. Então, você faz o ensino público ali para uma elite, né? Classe média e tal, dá para manter os níveis. O que existia era é que você falou, na educação, que existia uma base muito menor de alunos, e com isso o ensino superior tinha uma procura também menor. Era mais fácil, era menos gente concorrendo, porque a grande parte da população nem completava o segundo grau. Esse é o ponto. Aí era pouca gente, quem tinha condições de um pai ou de uma mãe bancar que ele fizesse uma universidade, aí ele fazia um curso de direito, fazia um curso de engenharia, era mais fácil o acesso. Mas é porque muita gente não tinha como acesso à educação. Era 8ª série no máximo. Esse é um assunto que eu adoro para instigar a galera mais nostálgica, que é o da educação pública, porque isso daí a gente ouve dos nossos pais, dos nossos avós o tempo todo. A escola pública era uma maravilha,
A gente tomava todinho no bebedouro. Não, sabe qual a onda que eu adoro? Eu aprendi latim na escola pública. Todo mundo fala latim hoje. Quem fala latim? Não aprenderam nada na escola. Não aprenderam nada. Mal aprenderam a tabuada. Mal aprenderam a tabuada. Mas assim, eu mesmo que eu era mais novo, eu falava assim, caraca, o cara, eu aprendia latim, mano. Não, isso aí... O linguístico era muito mais rico. Não, mas gente... Aprendeu a latim na escola pública. Mas, gente, a gente aprende... Cantavam o hino, gente. Meu Deus. Isso eu cantei. Eu também cantei, mas lá o hino era diferente. O hino lá era melhor. Era outro hino. Todos choravam quando a bandeira tremulava, né? Todo mundo valorizava o hino, uma puta mentira também. As crianças com certeza estavam a hora do hino. A versão da Vanusa maravilhosa, inclusive. Acho uma a versão do hino, né? Olha, eu estudei em escola pública, eu cantava o hino, tinha todinho, sim. Não era todinho, tinha uma chocolate, tinha uma merenda boa. Eu estudei na época do Brizola. Tinha uma merenda muito Brizola, boa. aí dá pra ter saudade, nostalgia. Do CIEP do Brizola dá pra ter Uma merenda muito boa. A minha escola era muito bem equipada, era grande, muito bem equipada, deteriorou rapidamente. Então, assim, quando eu entrei tinha equipamento, quando eu saí já não tinha mais nada. E uma outra coisa, isso é uma falha. Tinha equipamento e não se usava, porque não se sabia exatamente como usar. Então, não tinha formação, porque também não adianta nada você colocar, vou fazer uma escola pública, vou botar aqui um laboratório, tem microscópio, tem não sei o quê. Se não tiver qualificação para usar, não vai saber o que usa. Para você ter uma ideia, minha escola tinha forno de cerâmica. Quem estudou lá comigo não sabe disso, que tinha forno de cerâmica. Eu sabia porque eu conhecia e sabia o que era. Mas assim, nem era usado. E não era usado porque ninguém sabia usar. E não sei se estava ligado também, porque eu também não tinha tanto conhecimento que eu era criança. Mas é isso. Agora, tinha coisas boas. Agora, isso não é o problema. Você destaca um ponto e diz assim, isso aqui era muito bom. Porque a nostalgia sempre opera assim. É uma questão de recompensa. Então, é óbvio, eu hoje sou mais velho, então é óbvio que eu vou ter saudade do que o meu corpo poderia fazer ou podia fazer quando eu era mais jovem. Por outro lado, eu tenho plena consciência, a maioria das pessoas não tem, eu tenho plena consciência de que eu era mais burro também. Eu tomava decisões emocionais erradas, eu era mais preconceituoso do que sou hoje. Isso geralmente é o contrário, né? A pessoa vai ficando velha, vai ficando mais turrona. Não, é o contrário. Eu era muito mais chato quando era mais novo do que eu sou hoje. Então, vocês podem imaginar como eu era chato. Era uma coisa excepcional. Mas a nostalgia opera nisso. Então, você pega um ponto, quer dizer, é óbvio que se eu pegar a minha infância na ilha de Paquetá, eu só vou ter boas lembranças. Mas não eram tão boas lembranças assim, entendeu? Eu também, sei lá, roubaram minha bicicleta, você está entendendo? Isso não é legal. E em Paquetá sempre teve furto de bicicleta. Então, assim, tem essas coisas, né? Eu caía, me ralava, rasguei as calças que eu tinha acabado de ganhar no Natal. Então, assim, isso não é uma lembrança boa, mas a gente filtra, porque é uma característica, a gente vai filtrando o que é bom. É uma espécie de cachorro. Cachorro deve sentir nostalgia do osso. Ele sente nostalgia pela aquela coisa prazerosa. Agora, tinha as coisas que não eram prazerosas e que ninguém vai sentir nostalgia disso. Deixa eu me lembro, os meus carros todos ferviam. Hoje em dia o carro não ferve mais. Todos davam pau de carburador. Hoje leva anos para o carro dar um pau na injeção eletrônica. Tudo bem, custa uma fortuna para consertar, mas é diferente. Vivia quebrando. Pneu hoje quase não fura. Era uma desgraça, furava toda hora. Então, assim, tem tudo isso. Agora, tem coisa que piorou, não tem jeito. Faz parte, isso é um balanço. As pessoas querem linha reta em tudo. Vai melhorar. Não é assim. Não é assim. Tudo funciona com altos e baixos. Uma coisa melhora, outra piora. E é por aí. Deixa eu pegar esse gancho do aspecto psicológico colocado pelo Ricardo, porque aí vai o ponto por que eu falei no início de nostalgia e saudade.
Porque o que acontece também, a nossa sociedade mudou muito, muito, questão das relações sociais, comunicacionais. Então, ao mesmo tempo que as gerações mais novas foram avançando, foram caminhando junto com essas evoluções tecnológicas, também se formou toda uma geração que não é dessa época, aí é um aspecto geracional, que ficou muito deslocada de alguns temas, de alguns assuntos. Então, eu acho que esse sentimento de saudade dessa geração, que é explorado politicamente, tem a ver um pouco com isso. Eles estão deslocados nesse novo mundo. Quando nós começamos a criar o Facebook popularizou, por exemplo, eu lembro que quando nossos pais começaram a entrar no Facebook, o que fizemos? Excluímos ele do Facebook. Excluímos. Aí tu começou a sair do Facebook. Foi pro Instagram. Aí o WhatsApp, mesma coisa. O pai e a mãe entrou e o pessoal começou a excluir os caras. Então gerou-se também, fora os mais velhos, mais idosos, né? Uma geração toda excluída digital. E aí o cara começa a sentir saudade na época ele não era excluído digital. Na época ele era protagonista de uma sociedade. Eu acho que esse conservadorismo brasileiro hoje tem muito, muito a ver com isso. Com um processo de exclusão inicial que se acabou criando, principalmente com o WhatsApp, começou a criar uma comunidade desses excluídos que agora vão retomar o protagonismo para eles. Só que assim, por base nas questões de uma nostalgia fake de que antigamente era melhor. A sensação para ele, que ele decidia, que ele chegava e era o chefe da família, para ele, naquela época era melhor do que hoje, que ele tem que conversar com a esposa, tem que conversar com o filho, que todo mundo hoje tem voz dentro de uma família. Só que ele acaba, né, isso, uma manipulação política, levando isso para tudo. Não, tudo lá era melhor, eu era respeitado, não tinha questão de uma afetividade, a família era melhor, era tudo seguro. Então é culpa de quem botou esse modelo atual pós-redemocratização. E tem isso um pouco também. Quando se fala em nostalgia conservadora, se fala de um ataque à geração pós-88 que abriu a nossa democracia. É um ataque a isso. Por isso que PT, PSDB são todos colocados nesse balaio de gato de os culpados de estarmos assim, como se antes tivesse melhor. O cara foi colocado pelo Ricardo, o cara confunde sua sensação pessoal, questão pessoal, individual, de eu era importante, eu tinha voz, eu não era excluído, com uma questão macro da política. Eu vou dar uma outra perspectiva do que você falou, não necessariamente discordando. Eu me lembro de uma aula de sociologia da comunicação lá da FRJ, e obviamente, isso me ocorreu agora, eu nem vou lembrar de qual é o teórico que falou isso, mas numa das aulas, eu me lembro da professora de sociologia falando uma coisa muito interessante, uma teoria muito interessante, que é o seguinte: essa coisa da pós-modernidade, que era isso, né? Até 1960, talvez 70, você nascia e crescia já numa certa perspectiva de qual seria o seu caminho na vida. Lá, meu pai é advogado, eu provavelmente seria advogado, né? Ou se não for também, mas enfim, ali por volta dos 20 e poucos anos eu devo estar me casando, né? Por volta dos 20 e pouco eu já terei filhos, por volta dos 30 e pouco eu talvez tenha dado entrada num apartamento, enfim. Ou se eu fosse pobre também, eu permaneceria pobre, porque essa escalabilidade social também era muito restrita, enfim. As pessoas tinham mais ou menos uma ideia de para onde a vida iria. A pós-modernidade deixou isso tudo em aberto, né? Então, assim, hoje tu vai encontrar o cara, sei lá, ele é transexual, da torcida do Botafogo, e milita, sei lá, milita num outro negócio e vota no Novo. Tipo, o negócio fala assim, caraca, de onde veio esse bicho? Então, assim, as possibilidades do que a pessoa pode ser e para onde ela pode ir estão com maiores e menores dificuldades e tal, em princípio, em aberto. E esse teórico da sociologia, que eu não estou lembrando agora exatamente o nome, ele dizia que isso é um problema, porque quando você opta por uma coisa, você necessariamente está abrindo mão de todas as demais opções do que você poderia ser. E que as pessoas não sabem lidar com esse excesso de escolha. Por isso, talvez, isso ele falava naquela época, a gente estava em 97, 98, por isso ele dizia que a gente, inclusive, ele já enxergava na época provavelmente
o que a gente viu posteriormente, que é um aumento dessa coisa da fé religiosa. Porque a fé te dá dogmas, né? Assim, acredita nisso, acontece isso. Faz isso, você vai para o céu. Né? Faça aquilo, você prosperará. E, assim, é muito mais fácil isso do que eu ter que lidar com as minhas próprias escolhas. Eu escolhi isso, acabou não acontecendo muito bem o que eu queria, fracassei na vida. Não, você escolheu isso. E podia ter sido melhor? Podia, mas a gente não estava falando na nossa... esse programa não foi ao ar. A gente precisa levar um dia um especial entrevista do Ricardo com o Paulo Guedes. Né? Você lembra o Ricardo nos contando que um dia teve uma entrevista de estagiário com o Paulo Guedes. Ele falou, não, foi tranquilo, o Paulo Guedes foi legal, tal, não sei o que, mas eu acabei não trabalhando com ele porque pintou uma opção num banco maior, que eu talvez nem tenha ganho tanto dinheiro quanto poderia, não me dei tão bem, mas foi o que eu escolhi e é o que todo mundo escolheria, provavelmente. Me ferrei! Enfim. Sinceramente, me ferrei. E ele foi honesto. Deixa eu só contar rapidinho, foi honesto comigo. Na época, o banco se chamava Pactual, ficava ali na Avenida Chile, ali naquele prédio do BNH antigo. E ele foi super honesto. Ele disse, olha, aqui não tem... Isso nos anos 90, em que a gente tinha inflação. Não tem ticket restaurante, não tem vale transporte, não tem benefício nenhum, não tem nada e é o salário de estagiário. Você pode subir aqui e você vai ganhar muito dinheiro, mas o salário é o de estagiário, que era um lixo. E quando chegava no fim do mês já não valia nada, porque tinha inflação. Né? Isso era começo dos anos 90. Então, assim, não tinha a menor condição. Aí eu fui para um outro lá que tinha essas porcarias todas, que é vale transporte, vale sorvete, vale não sei o quê. Tinha tudo isso. Aí depois o que aconteceu? Obviamente quem ficou lá ganhou muito dinheiro, porque o cara subia rápido, o banco era pequeno, e eu fui para um gigante desse, que depois foi, aí quebra, aí é incorporado por outro, foi incorporado por outro, foi incorporado por outro, até ser incorporado por um chinês que foi incorporado pelo Bradesco, pelo Itaú, sei lá, nem sei mais. Virou tanto bom que eu nem sei mais qual é, porque isso também ninguém fala. Teve uma quebradeira de banco, né? Nos anos 90 começou a quebrar um atrás do outro, e aí eles iam se incorporando e viraram os gigantes que nós temos agora, os cinco gigantes. É isso. Mas, enfim... Voltando ao que eu estava falando aí, jogando para vocês, é isso, né? A gente tem... acho que as pessoas, na verdade, estão um pouco dessa nostalgia, dessa previsibilidade da vida, sabe? Que não existe mais agora, irmão. Agora, então, com o nosso supracitado Paulo Guedes aqui, irmão, se vira nos 30 mesmo, assim, né? Sem direito, sem nada. É o que estão pregando. Mas é isso. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que tem um pouco isso, assim, a dificuldade das pessoas de lidarem com as possibilidades da vida como ela é hoje. E ela te possibilita muito mais coisas que possibilitava antigamente. Rico, eu concordo 100% com essa sua última fala. E indo nessa esteira aí, eu estava pensando aqui, talvez, isso eu não tinha pensado antes, quando a gente definiu o tema, mas talvez essa onda eu não gosto de falar onda de conservadorismo, porque o conservadorismo, eu acho que é maior, o conservadorismo como fenômeno político, eu acho que é maior do que essa nostalgia infantil. Entendeu? Nem é isso, né? Quer dizer, nem é esse conservadorismo com o qual a gente está tendo que lidar, né? Não é isso. Às vezes a gente confunde. O que vivemos é reacionarismo, não é conservadorismo. Isso. Então, reacionarismo. Responder é insenseio. O político não é um ser autônomo que aparece com a ideia. Ele vê que tem um pessoal querendo alguma coisa e ele se oferece para isso. O político é o contrário. Houve uma captura desse sentimento por... Ele joga no futuro. Bom, tem um pessoal aqui que gostaria de voltar ao passado. Então eu vou dizer que no futuro vou voltar ao passado. Isso. Aí pronto, todo mundo, oba, é esse aí que eu quero. Exatamente. É o progresso, né? Todo mundo é a favor. Curioso depois, antes de você continuar, Fia, e de repente Fernando ou algum de vocês falando assim, o que estão prometendo na eleição de 2020 esse povo?
Vamos trazer o Rio de Janeiro de volta. Mais passado, teve um cara que está querendo que o Rio de Janeiro volte a ser capital. É um cara desses aí. Eu vi isso. Perfeito. Mais vai resolver todos os problemas, realmente. Mas esse exemplo... da base do Bolsonaro, enfim, um cara bolsonarista. E olha, isso aí é uma discussão, pronto, beleza, coloca isso aí. Mas é isso, é uma volta ao passado. Mas esse é um exemplo não é tudo que está no passado que é ruim também, não. Sentimento. Pode ser que a gente tome decisões. Quando você toma uma decisão errada, você tem a possibilidade de voltar atrás, não tem problema nenhum. Isso aí não é o que está em discussão. O que está em discussão é um sentimento maluco de que tudo era melhor e tudo piorou, e que isso se deve simplesmente a alguns fatos que são as realidades que estavam escondidas e que são reveladas. O que aconteceu, no meu entender, foi isso. Houve um boom da comunicação em que tudo apareceu. Tudo aquilo que era velado e tampado no anúncio de margarina apareceu. Apareceu família desconstruída, Suzane Richthofen matando a família, apareceu um monte de coisa. Os programas de televisão viraram... Ia aparecer, né? Ia aparecer porque foi um caso de repercussão. Mas estou falando assim, não aparecia. As coisas esquisitas não apareciam. Esquisitas dentro desse contexto. Então, foi isso. Aí agora tem que lidar. A família não é mais do jeito que era antes. Aí o cara pensa, o cara vivia no mundinho dele. Pô, antes era muito melhor. Não, antes você não sabia. É isso. E agora você é obrigado a conviver com isso. E aí você sofre, porque você é obrigado a conviver com coisas que você não estava preparado. Você estava, como o Rico falou aí, você estava preparado para um tipo de sequência da sua vida. Compra isso, compra um carro, entra no consórcio, não sei o quê. Aí, bum, modifica tudo. E ainda modifica economicamente também. Hoje em dia as coisas mudaram, né? Hoje em dia comprar um imóvel já virou um negócio praticamente impossível. Na geração dos meus pais era mais fácil, na do meu avô era mais fácil ainda. Hoje em dia não dá. Por outro lado, meu pai juntou, sei lá, 12 meses de salário para comprar a televisão. Hoje você compra a televisão baratinho que vem da China. Foi até isso que o Ricardo falou também, que também veio na esteira do que o Rico falou, eu comecei a falar e acabei eu mesmo me perdendo. Eu acho que talvez esse reacionarismo, né, que fica melhor do que conservadorismo, esse reacionarismo nostálgico, ele talvez seja uma das consequências de uma característica, isso é uma característica humana, talvez por isso que isso daí seja um fenômeno mundial e não de determinado país, que é aquela de buscar soluções fáceis para problemas complexos. O mundo hoje, isso é indiscutível, mesmo essa galera vai reconhecer, o mundo hoje é muito mais complexo do que era há 50, 80, 100 anos atrás, ou há 30 anos atrás mesmo. O mundo hoje é muito complexo, as coisas mudam muito rápido e exigem muito do indivíduo para conseguir acompanhar. Muita gente não acompanha, fica para trás, e aí gera um sentimento de fiquei para trás mesmo, cair do caminhão de mudança, entendeu? E aí você vem com essa ideia nostálgica de voltar para um período, para um mundo que você entendia, ou que você era levado em conta, entendeu? Ou na sua cabeça, pelo menos. Talvez você nem entendesse mesmo, mas você acha que levava em conta. E essa é uma solução fácil. Você vê um problema os problemas, né, de hoje em dia super complexos, segurança pública, corrupção, sei lá, família, sei lá, todos esses problemas super complexos, você coloca numa caixa, tipo, antigamente era melhor. E aí eu, jogo aqui, vamos voltar ao antigamente. Pronto, é uma solução mágica, simples e rápida. Aí você pensa, meu Deus, sou um gênio, descobri a solução para esses problemas super complexos. Vamos voltar para o passado. E aí você vê uma característica de falta mesmo de conexão, de raciocínio. Porque essa galera acha... Falta abstração. Porque assim, essa galera acha... Você não consegue ir para a página 3, entendeu? Você lê o livro até a página 2 só. Essa galera acha que é possível, mesmo que você faça um esforço muito grande, que o governo se junte para querer isso, que é possível você voltar a uma situação de 30 anos atrás. Sendo que
aconteceram 30 anos de coisas nesse meio do caminho. Então, mesmo que você tente voltar a uma conjuntura de 30 anos atrás, não vai ser a conjuntura de 30 anos atrás. Vai ser aquilo ali que você quer com a conjuntura de hoje, porque é aquela figura de linguagem do Rio, né? O Rio muda o tempo todo, ele vai indo. É uma galera que acha que colocando a mão no Rio vai conseguir fazer ele voltar para trás. E o Rio continua indo. Entendeu? É uma ideia até infantil. Na minha cabeça é algo infantil. É um raciocínio de gente burro velho, de cabelo branco, pessoas até super instruídas, com cargos altíssimos, né? Pessoas técnicas, né? Muito boas, de sucesso financeiro, mas que tem esse raciocínio pueril, um raciocínio esquisito de que é possível voltar a algo ignorando tudo que aconteceu nesse meio tempo, entendeu? É complicado, é muito difícil acompanhar. Eu tenho uma séria dificuldade para acompanhar essa galera, por isso que eles me odeiam, porque eu fico brigando com eles mesmo, porque eu acho uma estupidez inacreditável. Você é uma alma boa, eu não brigo mais, não. Eu semana retrasada, quer dizer, eu já tinha parado de brigar. Quer dizer, eu acho que eu nunca briguei muito, mas eu fui de brigar. Mas eu descobri uma tática sensacional. Quando você baixa o nível do discurso para a quinta série, eles correm. É um negócio estranhíssimo. Estranhíssimo. Por exemplo, eu brinco com todo mundo que eu tenho um bolsonarista de estimação. Eu tenho alguns, mas tem um em particular que ele tem uma vantagem. Ele é uma pessoa, pelo menos, bem-humorada. Então, por exemplo, ele fica lá, mito, a gente detona, esculacha, não sei o quê. Quando manda uma piada boa, ele ri. Ele não se irrita muito, não. Ele só tem uma coisa que tira ele do sério, o STF. Para ele, o problema do país é o STF, entende? É a nova solução fácil, né? Agora eles vieram com essa. Já para ele, mas o STF acontece o quê? Nada, de bom nada. Nada. Exatamente. Ele não sabe dizer o que é. Porque tem isso. Agora que eu ia linkar no negócio que você falou. Porque tem uma coisa que é o seguinte. Você usou a metáfora do Rio, né? A impressão que eu tenho é que essa galera, assim, ela vai chegar no Rio e falar assim, pô, eu queria que voltasse aquele trecho do Rio que eu gostava. Aí não tem como. Mas sabe o que ele faz? Ele represa o Rio para impedir que o Rio ande para frente e a coisa fique do jeito que ele... Um certo control freak ali, sabe? Ele tem que controlar esse Rio de alguma maneira. Né? Isso, aí você gera outro problema, você alaga tudo e tal, aí você... As suas tentativas de solução atabalhoadas geram uma série de novos problemas. Por isso que eu brinco, que eu acho que essa galera de hoje, como o Fernando falou, são os reacionários, mas eles tiram onda de conservador, mas, na verdade, eles são todos terroristas. Assim, a onda dele é assim, por exemplo, eu não gosto como é o nome eu não gosto da Ancine, né? Eu acho que a Ancine é um negócio que faz filme comunista e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acabar com a Ancine. Ele não olha assim, o que é a Ancine? A Ancine é isso, faz isso, faz isso. Não. Ô, Rico, então vamos mudar a forma de financiamento. Vamos acabar com o negócio. E vai botar o que no lugar? Eu não gosto do Ancine, Rico. É mais básico assim. O cara olha o cinema brasileiro e fala, pô, eu acho o cinema brasileiro uma porcaria. Eu nem acho que não, tá? Mas vamos trazendo esse argumento idiota. O cinema brasileiro é uma porcaria. Qual é a solução? É culpa da Ancine, vamos acabar com a Ancine. É esse o raciocínio. Tipo, o que isso vai resolver? Nada. Não vai resolver nada. O cara é bom em enxergar o problema, mas ele não pensa na solução. Entendeu? É difícil. Sim. Ele é bom, exatamente, ele é bom de identificar qual é o problema para ele, mas não arrumar a solução para ninguém. Né? Acaba com a coisa. Inclusive, eu acho que. Aí jogando com o Fernando. É difícil, gente. Claro. Não, e aí agora eu vou jogar para o Fernando, porque é o seguinte: nessa nossa discussão da nostalgia, é o seguinte, eu enxergava já essa nostalgia, ou traços dessa nostalgia, ali em meados dos anos 90, início dos anos 90, você já via isso embrionariamente, né? Depois, cara, chegou essa coisa chamada internet, rede social, e a gente agora está entrando nessa área do streamer aqui. A gente está fazendo um bate-papo de 4 amigos, sendo transmitido ao vivo no Facebook. De repente, ninguém vendo isso agora, mas poderia ter, e vai estar lá, e está registrado. Qualquer coisa que a gente falar aqui está registrado. Então, assim, ainda entrou esse complicador que é a internet. Desculpa, hein? Desculpa adiantando se eu falei alguma besteira, mas agora, inclusive, é um momento propício para isso.
a gente viu essa semana que teve uma polêmica grande envolvendo o Dia dos Pais. Uma coisa simples, né? A campanha do Dia dos Pais. Então, acho que não tem muito o que discutir. Se identificou, se é pai, se identificou, se não é pai, não se identificou mesmo, enfim. Fernando, fala um pouquinho para a gente sobre o que aconteceu e a gente discute, né, as diversas questões que envolvem isso aí. Não, e essa questão tem muito a ver com o que nós estamos discutindo, porque teve a campanha de uma empresa, né, de cosméticos, a Natura, que não estamos ganhando nenhum centavo para divulgar o nome dela, mas dizemos que se quiserem patrocinar, ficaremos felizes, não recusaremos. Aqui nós do grupo. Não somos do time Malafaia, então se vocês quiserem patrocinar, não vamos boicotar, quiser aqui patrocínio, Natura. Olha que inclusive legal. Da minha saudosa mãezinha lá que vendia a Natura. Inclusive, se quiserem nos pagar para falar mal do Malafaia, a gente faz também, porque a gente já faz de graça. Pode nos pagar também. Então, ele paga muito. Fez uma campanha do Dia dos Pais, retratando os diversos pais, né? E aí foram escolhidos 14 personalidades para ser retratado, dentre eles o trans Tami Miranda, que hoje tem a sua família, tem um filhinho lindo e tal. Foi retratado entre 14 numa propaganda, né? E aí começou-se toda uma polêmica, porque estava retratado dizendo que o Tami não seria um pai. E aí veio a história de boicote, de líder religioso, que gosta muito, né, de estar em evidência, né? Mas isso aí é outro assunto. E interessante que esse assunto deu mais repercussão do que o número recorde de morte pelo Covid coronavírus que estamos tendo. Então vocês veem como a questão do sentimento de nostalgia, dessa fake nostalgia, está enraizado. Porque, na verdade, a questão de ter um pai trans no comercial do Dia dos Pais vai contra, na verdade, o cerne desse sentimento de nostalgia, que é aquela fake nostalgia, porque ali você está retratando um tipo familiar que ficava escondido, né? Porque na família só existia, na cabeça dessa galera reacionária, só existia no Brasil a família com pai, mãe e filhos. Não existia outro tipo de família. Não existia abandono do pai do lar, não existia mãe chefe de família, não existia nada disso na cabeça deles. Não existia pai com amante, o pai com 2, 3 famílias, não existia nada disso. Mas o pai com amante travesti, ó. Meu pai com amante travesti também. Tinha vários, não existia, na cabeça não existia nada disso. Tinha pai gay, tinha pai, tinha mãe lésbica, tinha tudo. Tinha tudo, mas na cabeça deles não existia. Essas coisas não foram inventadas pelo petismo. Foi, pelo comunismo, pelo Marx. Todo mundo era heterossexual, aí vieram com um kit gay, todo mundo leu aquilo e disse, oba, é isso aqui. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Não foi assim. Não, e outra coisa importante, gente, uma coisa que mostra muito, o que joga na cara é a questão da alienação parental, que eram pais que simplesmente não criavam seus filhos, nem economicamente, nem emocionalmente. E era o que mais existia. Então você ter uma pessoa trans se colocando na figura de pai com seu filho, joga isso na cara, porque o Tami tá ali, tá cuidando do seu filho, tá dando questão psicológica, emocional, tá sendo um pai presente. Mas isso incomoda o cara, né, que preza pela família tradicional, porque naquele tempo porque só existia um modelo. E aí vai o que o Ricardo falou. A comunicação está trazendo à tona coisas que ficavam escondidas. Então, essa reação, esse reacionarismo, essa polêmica contra esse comercial tem muito dessa coisa de jogar na cara coisas que existiam, mas ficavam escondidas. Então é a questão do negacionismo. Esconde para eu voltar a ter a minha falsa sensação de uma família margarina tradicional perfeita no Brasil. A briga toda é essa. E morte coronavírus, morre, é normal. É isso o pensamento dessa direita malucada reacionária que existe hoje, que foi capturada por essa fake nostalgia de um mundo perfeito melhor na década de 80, 70, o que nós sabemos que nunca foi assim. E olha como é que a nostalgia é fake, que eles têm saudade dessa família que nunca existiu no Brasil. Na verdade, nunca existiu a família tradicional. Eles têm saudade da família tradicional, mas não têm saudade das indústrias que acabaram no Brasil.
Isso eles não têm saudade. Vocês veem como é que é uma coisa hipnótica, né? Vocês estão hipnotizados por uma fake news. Eles estão hipnotizados por uma nostalgia direcionada, não do O contexto orgulho de todo. encontrar petróleo, né? Cadê o orgulho de encontrar petróleo? Não tem. Petrobras não tem orgulho. Vende esse troço aí. É absolutamente comportamental. É sobre a sociedade no seu comportamento privado. Não é uma nostalgia de isso era melhor, aquilo era... Não é isso. Esse fenômeno aí faz parte dessa... Enfim, já foi falado aí. Isso não aparecia, né? Eu morei numa espécie de cidade do interior de classe média alta, que era um condomínio na Barra, e que tinha isso. Tinha pai gay lá de alguém que todo mundo sabia que era e tal, mas aquilo ficava escondido, entendeu? Tinha tudo isso. Tinha o cara que batia na mulher, todo mundo ouvia. Mas assim, mas aquilo ficava ali, fechadinho, e fingiam que aquilo não acontecia. Tinha suicídio, tinha um monte de coisa. Todas as mazelas da sociedade. E algumas não são mazelas, entendeu? Algumas são coisas que só precisam conquistar o seu espaço, o seu lugar e ser tomado como normal para que possam se desenvolver, para que possam viver uma vida plena, uma vida agradável. É isso. Era muito sofrimento para a pessoa. A pessoa já não gosta já não tem uma vida em casal, já aquilo ali já não presta para ela e ela tem que ficar presa àquilo ali. É horrível, é horrível. Em relação a esse tema, o único comentário que eu não tenho nada a acrescentar, vocês foram cirúrgicos. O único pensamento assim que eu tenho é o seguinte: eu acho que eu não vou falar isso para ninguém, porque a nossa audiência é bem qualificada. Mas se tiver alguém que se incomode de verdade com a família alheia, com esse comercial que tem um trans como pai, procura tratamento, porque, por favor, pelo amor de Deus, no que isso afeta a sua vida? Vamos supor que... Não, eu gosto da família da margarina, né? Tenha para você a família da margarina, não enche o saco dos outros. Porra, pelo amor de Deus, se as pessoas pegassem esse tema, esse mote, não vou encher o saco de ninguém, a gente resolvia um monte de problema. Eu não tenho nada com a vida dos outros. Assim. Porra, toma conta da sua vida, cara. Não enche o saco. E isso é outra coisa curiosa, né? Porque foi um anúncio lá, não foi no caso de margarina, mas foi de cosméticos. Então, assim, qual é a relevância disso? Isso não é uma política pública, isso não afeta a vida de ninguém, isso é uma questão particular lá da empresa. Mas isso é que eu te falei. Isso é que eu te falei sobre. Isso é que eu te falei sobre rebaixar o discurso para a quinta série. O meu bolsonarista de estimação lá fez algum comentário sobre esse negócio. Eu falei, mas você usa Boticário? Aí ele falou. Natura. Não, Natura, eu falei. Outra empresa. Não, desculpa. Você usa Natura? É o quê? Batom? Lápis de olho? Não, então qual é a sua preocupação sobre quem a Natura coloca no... Mas deixa eu só colocar uma coisa aqui que o Rafael colocou e me veio na cabeça, porque não dá para passar isso. Essa nostalgia fake, a gente não pode esquecer, é uma estratégia política. Tanto é que o líder religioso que está fazendo toda a polêmica, ele se alimenta dessa nostalgia fake para poder ter mais fiéis. Então, é o Malafaia, tá? É importante de dar nomes às pessoas, tá? Senhor Malafaia. Até para não soar detestável no religioso em geral. Né? Sabe por que eu estou falando disso? Porque eu me lembrei de um caso, o Rafael estava falando, do caso do Marcos Feliciano, que recentemente, tem um tempo atrás, falou que é impossível ter um ser humano normal que é criado dentro de um lar de pais separados. Vocês lembram disso? Ele falou isso, e eu lembro que eu fiquei muito ofendido na época, que eu vim de um lar de pais separados, então eu não sou normal. Só o bonitão quem que é. Então, quer dizer, esse... Eu já tomei como um elogio. Meus pais são separados, eu gostei dessa. Não, e olha como é que eu sou real. Ele também é filho de pais separados. Se você pegar a história dele, ele conta isso nas pregações dele. Ele fala que o pai largou a mãe, e teve ele, tentou abortar e teve ele. Então, quer dizer, ele está falando que nem ele é normal. Por que ele está falando isso? Uso político, porque ele está remetendo à briga pela família tradicional, pai, mãe, filho e margarina.
Mas ele mesmo não é fruto disso. Ninguém é fruto disso. Então como é que ele fala isso? Então é uso político, porque aquilo fala para um público que está hipnotizado por essa fake news, essa notícia fake news, e para atrair o voto. É a mesma coisa o líder religioso atual, que está nessa briga aí querendo boicotar a empresa de cosméticos. Tudo bem, eu acho até legítimo você querer boicotar, não tem problema nenhum. Mas que é ridículo esse tema, ter tanta ter tanta polêmica ao invés da morte do coronavírus, não estou falando que é ridículo a Natura ter a representatividade dos pais. Não, isso é ótimo. Tem que ter representatividade mesmo. Agora, gerar polêmica por causa disso e ter pessoas morrendo porque não tem remédio para entubar por causa do coronavírus, pelo amor de Deus. Aliás, eu ouvi um negócio ótimo. Foi um negócio incrível. Quer dizer, ótimo não, horrível. A mulher na fila a senhora na fila da farmácia, ai, que bom que tá tudo voltando ao normal. Eu disse, pô, tá morrendo 1.000 pessoas por dia. Que ponto de normal é esse? Júlio, tem um dado que deu ontem, eu acho que no Jornal Nacional. O mês de julho, no Brasil, foi o mês que mais morreram pessoas de coronavírus. E tá tudo voltando ao normal. Normal. Normal é morrer 1.000 pessoas. A gente já falou disso no outro programa. Claro que a gente vai repetir isso muitas vezes ao longo dos próximos. Não tem como. Fica meio, desculpa, Rico, fica meio monotemático, mas assim, não aconteceu nada. Não surgiu nada de novo. Não tem vacina, não tem remédio, não tem nada de novo e continua morrendo gente. Se parar de morrer gente, eu vou achar ótimo. Mas é engraçado, né? Não tem como esse monotema ele não resvalar na conversa, porque é isso, né? A gente está em negação absoluta. O Rio de Janeiro, eu não sei o resto do Brasil, acho que também em diferentes graus, mas o Rio de Janeiro está em profunda negação. Está em negação. Mas isso aí é no país inteiro. Está tudo certo. Isso é tema agora, por exemplo, um pouco endossado. Agora eu vou até fazer uma provocação aqui ao nosso amigo. A gente teve aquela discussão toda do futebol, volta o futebol, não volta, aí o Flamengo botou aquela pressão para voltar, o Fluminense e o Botafogo falam que não. Aí os caras fizeram um amistoso ontem. Tipo assim, isso aí... Pô, deixa eu falar também disso daí. Da quarentena. Para não parecer que eu sou clubista. Amigos do vírus. Para não parecer que eu sou clubista. Fluminense e Botafogo, para que marcaram 2 amistosos se vocês, de forma correta, diga-se, foram contra a volta do futebol? Aí, quando acaba o campeonato, pode, voltar lá, fica treinando e tal, lá fica mais hermético. E aí vocês marcam 2 amistosos, para quê? Vocês são burros. Não, o direito da torcida brigando, as torcidas se encontraram para brigar também. Mas aí, esses aí não tem controle. Não foi o clube que marcou, não está lá no clube. Esses aí não tem controle. É a vontade das pessoas, que as pessoas têm de serem retardadas. Mas assim, falando dos clubes... Eu sou a favor, eu acho que o clube devia promover esses eventos também. Olha, o jogo às 17 horas, a briga de torcida vai ser televisionada às 18 horas, vai passar na tarde. Dentro de um ginásio, deixa um monte de faca, um monte de pedaço de pau, vocês se resolvam aí, não enche o saco de ninguém na rua, não quebra nada de ninguém, né? Como é que é? Tem o esporte em Firenze, que é isso, que é o... tem um negócio desse. Na Rússia, eu acho que também tem. Joga lá o negócio que é um futebol com porrada. Eu me lembrei só de uma história que a gente pode já ir para dicas daqui a pouco. Que assim, o espelho dessa nostalgia maluca, porque é isso. Tem uma coisa que o Fernando falou, que assim, é uma arma política, mas é uma construção que está sendo feita no campo cultural, porque você vê que assim tem uma galera aí que parece que hackearam o cérebro. Assim. Você fala, caraca, o cara ele está vendo uma outra realidade que não existe. Em algum momento, a realidade dele vai se chocar com a realidade factual. Né? Em algum momento, quando ele perdeu o emprego, sei lá, quando os amigos dele pararam de falar com ele porque ele está num delírio, sei lá, em algum momento, a realidade que ele construiu vai entrar em choque com a realidade factual. Eu confesso a você que eu estou um pouco preocupado de quando isso vai acontecer. Assim, vai ter talvez uma galera se matando. Porque é o seguinte, um amigo falou assim, cara, vai ser igual o Collor. Né? Você lembra que 2 anos depois da eleição do Collor, tu não achava um eleitor do Collor. Quem votou no Collor? Eu não votei. Votei no Aureliano, votei no Ulisses, tal.
Só que hoje tá tudo printado. Eu votei no Meirelles. Hã? Eu votei no Meirelles. Como vocês sabem disso? Não, assim, tá tudo printado. As arminhas com a mão, tá tudo printado. Então, assim, não vai dar nem pro cara se esconder, entendeu? Os teus filhos e netos vão ver isso tudo, tá? Só para ficar avisado para vocês aí. Exatamente. Todas as besteiras que você falou vão estar registradas. E aí existe esse momento. Aí, por exemplo, eu estava num debate uma vez lá numa lista dessas de bolsonarista, e o cara estava falando, quer dizer, começou a discussão dizendo que, por ele, devia voltar a monarquia e a família Bolsonaro devia ser decretada a família real. Isso. Aí, até entre eles... Esse é bom, hein? Esse cara, eu quero ser amigo desse aí. Exatamente. Mas aí, até entre eles, o cara falou assim, não, eu também sou a favor da monarquia, mas eu acho que não tem que ser os Bolsonaro. Ah, mas quem seria e tal? E um deles tentando posar de fada sensata, falou assim, eu acho que nós devíamos implantar a monarquia no Brasil e deveríamos escolher um casal, uma linhagem que nos representasse como povo. Aí eu não perdoei, falei, concordo plenamente com você. Eu acho que ele devia transformar Lázaro Ramos e Thaís Araújo no casal real brasileiro. Ah, não, aí eles... Eles são lindos, famosos, pessoas boas, não sei o quê. Eu acho que só a cara do Brasil. O debate acabou em 1 segundo. Acabou o debate sobre monarquia. Entendeu? Então, assim, é isso. Na hora que você confronta... É o papo da 5ª série. Quando você zoa, vamos zoar logo a conversa. Entendeu? Quer dizer, zoar não, porque eu não acho que o Lázaro e o Thaís dessem bons reis. Mas, sim, vamos quebrar logo a perna. Aí eles mudam de assunto. Outro dia o cara postou lá o governo do Bolsonaro, eu falei, vem cá, é teu namorado? Assim, você defende ele com uma gana que eu acho que nem com a tua esposa. Acabou a discussão. Entendeu? Eu falei, a gente tem que viver nessa 5ª série eterna. O debate virou a 5ª série eterna. Não, virou. Infelizmente virou. Dá para ir por dicas, então. Não tem jeito. Posso puxar o dicas? Vamos lá. Solta a vinheta. Vamos lá. Agora apertei o botão certo, chegamos no Dicas da Bancada. Isso aqui onde a gente dá nossas dicas sobre filmes, música, qualquer dica cultural, não só cultural, na verdade, o Dicas da Bancada, a gente já deu dica até de... Foi o quê? Saponáceo cremoso, foi isso? Eu dou as melhores dicas. Os nossos 3 curtidores já falaram, já deram retorno. Obrigado pelos 3 likes. E já falaram que gostaram da dica que eu dei do saponáceo e da batida de amendoim. A batida de amendoim também foi. A batida de amendoim fez sucesso também. Então, quem começa o Dicas hoje? Fernando começa, falou menos hoje. Eu vou dar a dica do... Eu tô muito Netflix, né? Acho que esse tempo de quarentena é um problema sério. Não, se bem que Mas é bom. Achar alguma coisa no Netflix. Vocês não podem sair, você tem que dar dica que o cara fica em casa. É verdade. Todo mundo tem. Bom, a minha dica é você se aglomerar na praia. Não é, pô. Não. Falando frequente disso, aglomerações. Briga de torcida. A dica é briga de torcida. Marcada. Falando nisso, no momento da gravação desse podcast, o prefeito Crivella liberou o banho no mar, mas não liberou o uso da areia. Então tá uma polêmica de como você entra no mar sem você ficar na areia. E ele falou que não tem como fiscalizar. E o melhor, ele falou não tem como fiscalizar. Perfeito, Crivella. Mais uma bola dentro sua, né? Parabéns. Salto com vara do calçadão para o mar e se jogar dos costões. Tem o costão do Vidigal, tem o elevado do Joá. O Joá tá bom. Mas assim, minha dica da bancada não é algo recente que saiu na Netflix, mas eu acho que achei maravilhoso que eu parei para ver, que eu vi muitos programas esportivos falando sobre, foi a série da história do Michael Jordan, Last Dance, A Última Dança, que conta a trajetória do Jordan e dá um enfoque nas últimas temporadas, a temporada 98, que o Chicago Bulls já era o Chicago Bulls do Jordan, considerado o melhor time da história da NBA. E eles focam no 98, que ficou uma discussão porque eles estavam envelhecendo e não sabiam se eles iam conseguir manter o reinado. É muito bom. E eu gosto desses papos de esporte porque fala de equipe, fala de time, fala de liderança. Então você aplica aquilo tanto na área de esporte, como na área empresarial, como na sua vida. É muito legal. Vocês veem um exemplo que eu fiquei muito legal, foi o debate de um burocrata do Chicago Bulls,
que falou que os caras estavam velhos e entrou em conflito com o time. Aí o cara falava que o que ganha títulos não era time e treinador, não é jogador e treinador, era a corporação, era o Chicago Bulls que ganhava campeonatos. Aí o pessoal fala, não, quem ganha campeonato é o time do Jordan, pô. É o Jordan, é o técnico do Jordan. Tanto que, spoiler, nunca mais ganhou nada, né? O Chicago Bulls nunca mais teve relevância nenhuma. Não era, o Chicago Bulls não era um grande time, teve aquele período do Jordan, depois nunca mais foi o Chicago Bulls. Mas é muito bom, vejam Last Dance do... É excelente, também recomendo, endosso. Eu vou te falar, eu não sou fã de basquete, né? Quer dizer, não sou fã, vejo eventualmente, mas não sou nenhum, não acompanho. E aí um amigaço meu, documentarista, deu essa dica do Last Dance e falou, meu irmão, você tem que ver. É um negócio assim, tipo, nossa, muito bom. Dia eu vou fazer um documentário desse jeito, um negócio de gente grande e tal. E aí eu falei para ele assim, cara, mas eu não sou muito fã de basquete, não, eu vou achar maneira. Ele falou, cara, eu também não sou. Mas o negócio é muito além do basquete. Aí, beleza. Nesse meio tempo, eu tentando assim já, vamos ver como é que tá o basquete, para quando eu vir lá o Last Dance, eu ter alguma... Cara, eu fui lá procurar o Chicago Bulls entre os primeiros. Assim, eu falei, caramba, os grandes times de basquete de hoje em dia são outros times. Sim. Né? Tipo, não, e deixa eu tava falar. ali procurando os Lakers. Eu também não sou muito fã de basquete, o Sorrentino sabe disso. Mas foi bom também para eu entender por quê. Porque é graças ao Chicago Bulls que a NBA vira a NBA que é hoje. Sim, e entender o Jordan. Eu só ouvia falar que o Jordan era o cara, mas eu não conhecia a história. Eu não sabia, por exemplo, que ele ficou quase 6, 7 anos sem ganhar nada na NBA. Aí depois que eu entendi o que é o Michael Jordan, agora eu sei que o Michael Jordan é um dos maiores atletas da história do mundo, junto com o Pelé e outros, graças a esse documentário que me fez entender quem é Michael Jordan. Sim. Esse eu não vi não, mas vou ver. Grande dia. Rafael? Quem é o próximo? Rafael. Você, então. O meu dica da bancada, eu estava dando muita dica nos programas anteriores, muita dica cultural, documentário, não sei o quê, livro e tal. Tava cabeção. Tava muito cabeção. Então eu vou trazer uma dica povão, uma dica para a galera se divertir na pandemia. A minha dica é a série de filmes, né? Já tiveram 3 até hoje, John Wick. Excelente série. Ontem eu vi o 3. O 3 está no Amazon Prime. Provavelmente os outros 2 devem estar também, mas não é difícil de achar. Em algum desses streams aí, Netflix, Amazon Prime, Globoplay, em algum deles estão todos os filmes. O 3 provavelmente estão todos no Amazon Prime. Excelente, uma pancadaria de respeito. De respeito. Diferente. Assim, nunca vi o cara matar tanta gente num filme. Assim, o cara mata gente pra caramba. Morre muita gente. Você vê que aquilo, obviamente, né, como todo filme desses de pancadaria, é tudo ensaiado, tudo bem feitinho, mas passa uma realidade, é totalmente diferente. Quando você, mesmo que não apareça o Keanu Reeves, que é o personagem principal, na tela, você sabe que é um filme da série John Wick, porque as cenas de ação, de luta, são completamente diferentes das centenas de outros filmes do gênero. Eles conseguiram inovar um gênero que parecia saturado. Não tem outra série assim dessas de filme de ação hoje em dia que ainda faça um grande sucesso, gere uma grande repercussão. Tem lá a Máquina Mortífera, não. Tem aquele do... Puxou a referência de velho aí, né? Não. Tem aquele do Tom Cruise, que ainda tem filme, que eu esqueci agora qual é o... Isso aqui ainda... o Jack Rich, não é isso? Não é nem o Jack Rich. Missão Impossível, tem Missão Impossível, tem James Bond ainda, mas não gera mais repercussão nenhuma. Mas essa John Wick, em pouquíssimo tempo fizeram 3 filmes, claramente vai ter um 4. Vai ter um 4, exatamente. Mostra que é uma série que está bombando, uma série de filmes que está bombando, então vejam. Se você quiser aí passar uma tarde, uma noite aí, sem pensar muito, só vendo as pessoas se matarem e se baterem, tá aí a dica.
Se você quiser passar uma tarde sem pensar muito, só vendo as pessoas se matarem, tem o John Wick, tem a briga de torcida que está marcada também. Essa é uma série nova aí que voltou. Muito bom. É isso aí. Bom, eu tenho. O pessoal está confundindo aí que eu falo, fala de mercado, a favor disso, a favor daquilo. E na hora de dar dica, aí dá sapólio, dá marca, dá batida de limão, e dá uns negócios altamente comunistas da União Soviética. Que diabo que esse cara está falando? Mas é isso. Outro dia alguém aí falou do Tarkovsky, do Andrei Tarkovsky, né? o cineasta russo, né? Que nasceu na União Soviética, né? Na época era a União Soviética. Acho que foi o Rico que falou do Solaris, né? Solaris. E como a gente falou de nostalgia, o Tarkovsky tem um filme que se chama Nostalgia. E é tudo aquilo que eu indico aqui sempre, né? Filme longo, filme que demora, em preto e branco. Então, é isso. Então, vocês têm aí duas opções. Tem o John Wick e tem o Tarkovsky, aí, o Nostalgia. Nostalgia, que é um filme italiano e soviético. Né? Dá para ver os dois, para variar. Tá sim, tranquilo. Não, mas o filme vale a pena. Como eu digo também, isso não é recomendação de investimento, então, assim, você vê por sua conta e risco. Eu dou a dica aqui, a pessoa vê, gosta, não gosta, depois me xinga, que filme ruim e tal, não sei o quê, mas aí faz parte. Dica é dica. Segue, vai aí. É essa. Nostalgia. A minha dica é o seguinte, eu vou dar uma dica que já passou, mas já projetando ela para o que vai vir. Ontem a gente fez, lá junto com o Leandro Peterson e com a equipe do Marlboro, uma live de comemoração dos 50 anos do Baile da Pesada, do saudoso Big Boy, né? No qual a gente conseguiu juntar lá no espaço do Marlboro, obviamente, com o máximo de segurança que se conseguiu nesse tempo de coronavírus. Marlboro, DJ Corello, Dom Filó, Mr. Paulão e o Peixinho, que fazia o baile junto com o próprio Big Boy. E a gente fez uma versão online do baile. Né? Muito maneiro. Foi muito legal, assim, foi muito legal juntar essas feras do soul, do Black Music. Eu fui. Estava lá presente. A gente, por essas questões de distanciamento social, foi projetando as artes de um outro lugar, né, dos respectivos estúdios, para manter a coisa do afastamento. Os DJs acabou tendo que juntar, claro, porque precisam tocar lá no espaço, mas com o Leandro cuidando lá de tudo, da segurança dos coisas, senão, né, morre toda a velha guarda do funk e já era. Mas, enfim, a gente está querendo repetir a dose. Não sei se exatamente com o mesmo line-up desses coroas. Teve uma conversa deles antes, falando sobre a história do soul, do black. Muito legal. Não sei se a gente consegue reunir eles no mesmo line-up da próxima vez. Adoraria que fosse. Ou se são outros. Mas a gente pretende fazer alguns outros bailes desse online para, no ano que vem, se tudo correr bem, a pandemia acabar e tal, né? Aqui no Rio já acabou. Mas a gente fazer um baile da pesada de verdade. Fisicamente, as pessoas se encontraram, tomaram uma cerveja e tal. Mas tá aí. Eu achei muito legal, porque esse foi o tipo de nostalgia que bateu bem ontem. Muita gente entrava na live e ouvia os caras tocando aqueles souls, blacks, e falava assim, cara, a música era muito melhor. Porque isso talvez caiba como observação. A música já foi melhor. E olha que eu nem sou um cara tão saudosista assim, mas a música já foi melhor. Ao menos a música pop. Eu vou acreditar. Mais uma coisa a acrescentar? Agora vem mais 5 horas de live agora. Inclusive, a gente podia fazer alguma sobre música. Aí já falando, vai durar horas essa aqui. Podemos fazer. A música não tem. A música é atemporal. Tem música boa, nova, tem música boa. Sim. Mas tinha mais da boa antes, né? Claro. E talvez a gente ouvisse mais, estivesse mais antenado com as novidades. Enfim, tudo é possível. Tem muita gente boa também. Claro que. Não, eu sou bem antenado. A música acho que tem relação exatamente com isso que a gente estava falando. Porque ela te remete a uma coisa boa, né? Claro que vai ter uma que você ouviu lá na fossa, quando aconteceu alguma coisa,
Mas assim, ela te remete a um tempo bom, né? Quem ouve música Não, tem um aspecto música só melhora a gente, né? Tem um aspecto comercial aí, que aí, no dia que a gente falar sobre música, a gente levanta isso, distingue isso melhor. Eu sou relativamente antenado, e eu posso dizer assim, eu brinquei aqui, falando, a música antigamente era melhor, até era, assim, tinha mais música boa antes. Não porque não tenha gente boa hoje, tem gente excelente hoje, disponível, fazendo música. O canal comercial é que, infelizmente, está aplicando seus filtros errados, né? E não trazendo para a gente o que tem de melhor. Mas acho que isso também vai passar de alguma forma. Bom, acho que a gente já deu mais ou menos o tempo, né? Hoje já enchemos o saco dos nossos maravilhosos ouvintes, telespectadores, durante esse tempo aqui. Vou encerrando bancada por hoje. A gente volta na semana que vem. Tá? Foi um prazer, mais uma vez, reencontrar os amigos, a gente poder conversar mais um pouco. Tem uma observação aqui. Algumas pessoas brincando, assim, vieram me fazer comentários sobre o nosso podcast. Algumas reclamaram que estava muito longo, outras reclamaram que estava muito curto. E eu falei o seguinte, gente, não precisa se preocupar em ouvir tudo. Dá play lá na hora que você estiver ouvindo, lavando louça, arrumando a casa, escuta o que der. O importante é essa ideia da gente se falar, circular as ideias. Quando você puder ver lá e faz um comentário aqui, ou quando não tiver live também. Enfim, é importante a gente trocar as ideias, arejar um pouco, porque, né, tem muita ideia ruim incrustada. É isso. Vou encerrando bancada dessa semana. Um abraço para os amigos. E fui. Eu fui.